Nós temos hoje questões interessantes, tá certo? Do aprofundamento 5 da ESAF. Essa questão de número 35 diz assim: em um grupo de 120 empresas, 57 estão situadas na região Nordeste, 48 são empresas familiares, 44 são empresas exportadoras e 19 não se enquadram em nenhuma das classificações acima. Das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Das empresas familiares, 21 são exportadoras. O número de empresas do Nordeste que são, ao mesmo tempo, familiares e exportadoras, veja comigo, tá certo? Olha aqui. Ó, um grupo, isso aqui representa para nós o total. Ó, 57 estão situados no Nordeste, na região Nordeste, 48 são familiares, 44 são empresas exportadoras, 19 não se enquadram em nenhuma das classificações acima. Cuidado! Das empresas do Nordeste, ó, especificamente das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Das empresas familiares, olha aqui, 21 são exportadoras, 21 são exportadoras. O número de empresas do Nordeste que são, ao mesmo tempo, familiares exportadoras, não, está aqui. Essa é a nossa pergunta. O número de empresas do Nordeste que são ao mesmo tempo, certo? Então, ó, ao mesmo tempo, familiares e exportadoras, ok? Então, vamos lá. Olha, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui. Olha cá. Então, nós temos um conjuntozinho, uma questão de conjunto. Ok. Então, nós temos aqui 3 conjuntos. Quer dizer, empresa do Nordeste, empresas familiares, empresas exportadoras. Que informação nós temos? Do Nordeste são 57. Certo? Familiares são 48. Veja os dados da questão. Ó. 48. E exportadoras são 44. Nordeste, ó, do Nordeste e familiares são 19. Certo? Nordeste, exportadoras são 20. Certo? Familiares exportadoras são 21. Pronto. Ele quer saber isso aqui. Pronto. Ele quer saber exatamente quem é esse X. Que ao mesmo tempo, ó, do Nordeste, ó, elas são do Nordeste, elas são familiares, elas são o quê? Exportadoras. Senhores, veja o que é que nós temos lembretes. Então, vamos chamar isso aqui de lembretes. Pronto, lembretes. Ora, nós temos que, quando você tem 2 conjuntos, olha, quando você tem o conjunto A e o conjunto B, lembrando que isso aqui é A interseção B. Lembrando que nós temos que o número de elementos de A união B representa o número de elementos do conjunto A, representa o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos de A interseção B. Pronto. Lembre, quando nós temos 2 conjuntos, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Vamos imaginar agora que eu tenho 3 conjuntos. Pronto. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Lembrando que aqui nós temos, ó, aqui nós temos a interseção B, aqui nós temos a interseção C, aqui nós temos B interseção C
E nessa parte aqui, nós temos A, interseção B, interseção C. Pronto. Se eu quero o número de elementos, ó, se eu quero o número de elementos de A, união B, união C, o que que eu faço? Eu somo o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C. Aí eu tiro o número de elementos de A, interseção com B, que eu repetiu, né? Menos o número de elementos de A, interseção com C, menos o número de elementos de B, interseção com C, mais o número de elementos de A, interseção B, interseção C. Pronto. Então, cuidado. Isso aqui quando são 3 elementos, 3 conjuntos, ó. Eu pego todos os elementos de A, somo com todos os elementos de B, somo com os elementos de C. E tiro, ó, os elementos comuns, ó. A com B, A com C e B com C. E somo quem? Os elementos comuns. Pronto. É em cima disso aqui que nós vamos fazer a nossa questão. Então, vamos lá. Ora, o que é que nós temos aqui ao todo, tá certo? Então, nós temos o seguinte. Vamos lembrar, tá certo? Eu tenho 120, lembre, 120, tá certo? Pelos dados. Em um grupo de 120 empresas, certo? Aí ele diz bem aqui no final, 19, tá certo? Ele diz, das empresas familiares, 21 são exportadoras. Aí ele diz, 120 empresas, 57 estão situadas na região Nordeste, 48, ó, 57, 48, 44, não se enquadra, ó. 19 não se enquadra em nenhuma das, então eu tenho que tirar 19 aqui, é que estão fora, tá certo? Então, na realidade, aqui nós temos o que? 101. Então, lembrem. Ora, o número de elementos, só para a gente facilitar um pouco, ó. O número de elementos de N, ó, vamos ver aqui, o número de elementos, ó, bem interessante essa questão. É bem simples, nada de muita forma. Quem é o total? 101. Ó, como é bem simples, o total é 101, certo? Os elementos aqui, aí eu pego os elementos, eu somando de tudo, ó, 57, os elementos de N, mais os elementos de F, mais 48, mais 44. Lembrem, eu pego os elementos do conjunto N, certo? Mais os elementos do conjunto F, tá certo? Mais os elementos do conjunto E. Aí eu tiro o que é comum. Então, quem é comum aqui? 19, eu tiro 21, e tiro quem? E tiro 20. Repetindo, eu pego os elementos do conjunto N, o todo é 101. Certo? 101. Aí eu pego os elementos do conjunto N, somo os elementos do conjunto F, somo os elementos do conjunto E. Aí eu tiro quem? Quem é comum? 19, 21 e 20. E aqui eu não esqueço de somar o que é comum a todos. Quem? X. Aí o que nós temos aqui? Então vamos lá. Vamos à conclusão da questão. Eu tenho 101. Pronto. 57 mais 48, ó, 57, vamos fazer as continhas, 57 mais 48 mais 44, isso aqui dá 149, certo? Menos 19, tá certo? Se eu pegar 19 mais 21 mais 20, isso aqui dá 60. Sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal, mais x. Então, vamos à conclusão da questão. O que que eu tenho aqui? Eu tenho, ora, então nós temos o seguinte, ó, x mais 89, porque 149 menos 60 dá 89. Isso aqui é igual a 101. Deslocando o valor do 89, então eu tenho 101
menos 89. Então, 101 menos 89, então nós temos na realidade, certo? Nós temos na realidade x igual a 12. Pronto. Lembre, você pode achar que a questão é de fórmula, mas lembrando, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, você soma os elementos de cada conjunto separadamente. Ó. Número de elementos do conjunto N, mais o número de elementos do conjunto F, mais o número de elementos do conjunto E. Menos o que é comum, a 2 a 2. Ó, menos 19, menos 21, menos 20. Mais quem? Mais que é comum a todos, porque quando eu tiro, esse vai saindo, vão saindo, vão saindo. Então, você volta com ele. Então, resposta 12. A pergunta, ele pergunta, ó, número de familiares, tá certo? Número de empresas de Nordeste que são ao mesmo tempo familiares e exportadoras. Resposta, o item E. Resposta, o item E. Então, pronto. O item E é a resposta da minha questão, tá certo? De número, ó, o item E é a resposta da minha questão de número 35. Ok? Pronto. Essa foi a questão de número 35. Lembretes. Agora vamos dar uma olhada na questão de número 36, da ESAP. Em um tanque, há torneiras. A primeira, certo? Ó, a primeira enche o tanque em 5 horas. A segunda em 8 horas. Já a terceira o esvazia em 4 horas. Abrindo-se as 3 torneiras ao mesmo tempo, e estando o tanque vazio, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, cuidado, ó. São 3 torneiras. A primeira enche o tanque em 5 horas. A segunda em 8 horas. Já a terceira esvazia em 4 horas. Esvaziar, quer dizer, fazendo o procedimento inverso das outras, enchendo e esvazia. Se eu abrir as 3 torneiras ao mesmo tempo, estando o tanque vazio, em que tempo o tanque ficará cheio? Ó, vamos só lembrar um pouquinho, só relembrando, tá certo? Revisando o conceito. Ora, se essa torneira, vamos chamar a torneira 1, se essa torneira enche o tanque, presta atenção, ele diz no enunciado, ela enche o tanque em 5 horas. Em 5 horas. Eu pergunto, em 1 hora, o que acontece em 1 hora? Em 1 hora. Qual é a parte que ela enche do tanque? Enche 1/5. Pronto. 5 horas, então cada hora ela enche 1/5. A torneira 2, ó, a torneira 2, ela enche esse tanque, segundo, em 8 horas. 8 horas. Então, em 1 hora, ela enche o quê? Em 1 hora. Em 1 hora, essa torneira, ela joga 1/8. Pronto. Porque implica que ele divide em 8 horas. Então, 8 partes. Em 1 hora, 1/8. Essa torneira 3, só que ela esvazia, presta atenção, ela esvazia em 4 horas. 4 horas. Em 1 hora, ela joga fora quem? 1/4 do tanque. As 3, pronto, as 3 torneiras juntas. As 3 torneiras juntas. Ora, as 3 jogando e a outra tirando, só para facilitar um pouquinho, tá certo? Então veja aqui comigo, essa daqui, a sensação, é só para você ter uma ideia, é como se estivesse jogando fora, certo? A torneira 3, ok? Então as 3 torneiras. Ora, se ela gasta T horas, presta atenção, T horas para encher,
Então, em 1 hora, qual é a fração em 1 hora? Em 1 hora, a fração será quem? 1 sobre t. Em 1 hora, 1 sobre t. Lembre, 3 horas, 1 hora, 1/3. 5 horas, 1/5. 6 horas, 1/6. 8 horas, 1/8. Então, em t horas, então implica isso aqui, ó. Implica só isso aqui agora. A questão se baseia aqui. O tempo gasto, ó, o tempo gasto em 1 hora, tempo gasto, as 3 torneiras em 1 hora, é igual a quem? Ó, será 1/5 pela torneira 1, mais 1/8 pela torneira 2, menos 1/4 pela torneira 3. Tá certo? Ou, deixa só eu para lembrar um pouquinho, depois eu... Não tem problema não. Olha aqui. 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 menos, por que menos? Está fazendo o contrário, 1 sobre T3. Isso aqui é só para lembrar como é que você faz. Se eu tiver 2 torneiras, isso aqui não existe. Se fosse 3 torneiras enchendo, seria mais. Então vamos dar continuidade, tá certo? Dar continuidade, pronto. Ó, 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 menos 1 sobre T3. Pronto. Na hora da prova não precisa fazer o que eu fiz ali, só para você lembrar para toda a vida toda. Então vamos nós agora, resolvendo a questão, certo? 1 sobre o tempo gasto pelas 3 torneiras é igual a 1 sobre T1, o gasto pela primeira torneira, certo? São 5 horas, certo? Mais o tempo gasto em 1 hora para a segunda torneira é 1/8. O tempo gasto para a terceira torneira, secar, é igual a 1/4. Então, o que eu devo fazer aqui? Reduzir todos ao mesmo denominador comum. Reduzindo ao mesmo denominador comum, nós vamos ter 1 sobre T é igual a, se eu tirar o mínimo de 5, 8 e 4, então, ó, por 2 dá 5, dá 4 e dá 2. Por 2 dá 5, dá 2, dá 1. Por 2 dá 5, dá 1, dá 1. E por 5, 1, 1 e 1. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 8, 40. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 40. Pronto. 40, ó, você pega o denominador, divide pelo denominador anterior e multiplica pelo numerador. 40 dividido por 5 dá 8. Vezes 1, 8. Mais 40 dividido por 8 dá 5. Vezes 1, 5. Menos 40 dividido por 4 dá 10. Vezes 1, 10. Então, 1. Então, nós temos 1 sobre o tempo total. 1 sobre o tempo total é igual a 8 e 5, 13. Tira 10, dá 3. 3 sobre 40. Invertendo do lado, invertendo do outro, então o tempo gasto é 40 sobre 3. Não, 4/3 de quem? De horas. Pronto. Essa informação eu tenho, 4/3 de horas. Mas se você observar as opções, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar. Então, 40 dividido por 3. 1 vezes 3 é 3, para 4, ó. 1 vezes 3 é 3, para 4, 1. 10, dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Essa unidade é horas. Aí o que eu faço? Eu pego o resto, multiplico por 60. Lembra, isso aqui era a hora. Quando eu multiplico por 60, vai ficar minutos. Pronto, 60 dividido... Agora, fica 60 dividido por 3. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, para 6, nada, abaixo o 0. Então, pronto. Então, nós temos o tempo gasto com as 3 torneiras funcionando. Vai ser 13 horas e 20 minutos. Pronto. 13 horas e 20
minutos. Pronto. Então, é esse aqui, é essa a nossa resposta. 13 horas e 20 minutos. Vamos ao gabarito? Então, vamos lá. O gabarito, 13 horas. Pronto, resoluções. Então, 13 horas e 20 minutos. O gabarito é o item B de bola. Certo? É o item B de bola. Resposta simples. Então, resposta correta, B de bola. Essa foi a questão de número 36. Joia? Então, lembre, das torneiras, o que você faz? Ó, é só para lembrar. Se você tiver duas torneiras, vamos imaginar, se você tiver duas torneiras. Então, simplesmente, ó, 1 sobre tempo total, 1 sobre T1, mais 1 sobre T2. Aí, para não perder tempo, olha, super dica, para você nunca mais ter esse problema. O tempo total, duas torneiras, é T1 vezes T2, sobre quem? T1 mais T2. Lembre, vocês duas torneiras. E se for se for mais de 3, mais de 2, pronto, mais de 2, simplesmente o tempo total é igual a 1 sobre T1, mais 1 sobre T2, mais 1 sobre T3, mais 1 sobre quem? Tn. Pronto. E se por acaso pacífico tiver mais de duas torneiras? Pacífico. E se tiver alguém fazendo o contrário, um ralo tirando, uma torneira secando, então você bota menos. Quer dizer, N é o número de torneiras, ok? Então, bem simples, tempo total. Então, vamos para a próxima questão. Isso só foi lembretes. A questão de número 37. Diz assim, olha, Luca, tá certo? Então, Luca vai ao shopping com determinada quantia. Com essa quantia, ele pode comprar 40 lápis ou 30 canetas. Luca, tá certo? Que sempre é muito precavido, guarda 10% do dinheiro para voltar de ônibus. Sabendo que Luca comprou 24 lápis, então o número de canetas que Luca pode comprar com o restante do dinheiro é igual a... Então, vamos... Olha, ele diz que uma certa quantia, tá certo? Com essa quantia, ele pode comprar, ó, com essa quantia, ele pode comprar 40 lápis ou pode comprar 30 canetas. Se ele gastar todo o dinheiro, ele compra 40 lápis. Se ele gastar todo o dinheiro, ele só compra 30 canetas. Luca, que é sempre muito precavido, guarda 10% do dinheiro. Olha aqui. Olha o que foi que ele fez. Ele guarda 10%, certo? Ele guarda 10% do dinheiro para voltar de ônibus. Nós sabemos que ele comprou 20 lápis. Então, o número de caneta que Luca pode comprar com o restante do dinheiro é igual. Vamos lá? Pronto. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, então, ele diz, D vai representar o nosso dinheiro. Pronto, dinheiro de Luca. Dinheiro. Pronto. D é o dinheiro. Tá certo? Esse dinheiro compra 40 lápis. Com esse dinheiro, ele compra 30 canetas. Pronto. Com esse dinheiro, o nosso amigo compra 40 lápis. Com esse dinheiro, o nosso amigo compra 30 canetas. Então, aqui eu tenho o total de lápis, é o dinheiro dividido por 40, o valor de um lápis. O valor de uma caneta é o dinheiro dividido por 30. Pronto. Então, nós temos essa situação aqui. Isso aqui é o preço de um lápis, é um preço de uma caneta. Só que o nosso amigo vai gastar
o gasto, eu tenho dinheiro, ele tirou 10% desse dinheiro. Por quê? Para voltar de ônibus. Então, na realidade, o gasto foi em termos percentuais. Então, isso aqui é como se eu tivesse 100% do dinheiro, que é 1 menos. Então, fica 90% do dinheiro. Pronto. Esse foi o nosso gasto. Na realidade, o nosso amigo só gastou 90% do dinheiro dele. Ok? Então, vamos aqui. Pronto. Separa esses dados. Então, vamos nós aqui. Então, vamos ver aqui. Ok? Pronto. Então, vamos às compras. Pronto. Vamos às compras. Ora, as minhas compras vai ser assim. Vamos ver, vamos com calma. Então, ele comprou, veja, acompanha, ele comprou 24 lápis. Então, ele comprou 24 lápis, certo? Mais uma certa quantidade X de canetas. Isso aqui, ele gastou só 90% do dinheiro dele. Vamos substituir os dados. Eu tenho 24. Ora, quanto é que custa um lápis? É o dinheiro dividido por quem? É o dinheiro dividido por 40. Mais, certo? É o dinheiro dividido por 40. Então, eu tenho mais, certo? Então, mais X vezes a minha quantidade de... Ó, quanto é que custa uma caneta? D sobre 30. D sobre 30. Isso é igual a 90%, ó, 90% do dinheiro. Pronto, 90% do dinheiro. Então, vamos ver aqui o que é que eu posso. Ora, como eu tenho dinheiro de um lado e do outro, essa quantidade de dinheiro, ela desaparece. É como se eu dividisse todo mundo por dinheiro. Então, aqui nós podemos também, observem que aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. É como se eu multiplicasse todo mundo por 10. Então, eu tenho, o que que nós temos agora? Nós temos 24 sobre 4, por parte, mais x sobre 3, isso é igual, olha lá, eu posso ganhar um tempozinho aqui, simplificando esse rapaz. Então, aqui fica 9 sobre 1. Pronto. Então, aqui, nós temos 24 por 4, dá 6. Mais x sobre 3, que é a quantidade. O x representa a quantidade de canetas que nós compramos. Isso é igual a 9. Então, x sobre 3, eu posso dizer que é 9 tirando 6. Não, a preferência é não tirar o mínimo, deixa assim. X sobre 3, 9, 6 é 3. Então, se eu multiplicar, eu vou concluir que o x é igual a 3 vezes 3, 9. Então, na realidade, nós compramos, tá certo? X representa o total de canetas. Lembre, o x representa para nós, o x representa o número de canetas. Pronto. Canetas compradas. No enunciado da minha questão, o que é que o amigo estava querendo? Então, vamos lá, voltar. Sabendo que Luca comprou 24 lápis. Então, o número de canetas. Esse número de canetas eu chamei de X. Tá certo? Esse número de canetas eu chamei de X. Veja aqui. No enunciado da minha questão, o meu X, tá certo? Ele é igual a 9. No enunciado da minha questão, meu X é igual a 9. Então, olha, bem simples a questão. O segredo é isso aqui. Lembrando, são conceitos que a gente sempre alerta o aluno. 90% é 90 sobre 100.
Se eu simplificar, como aconteceu aqui. Então, vamos checar a resposta. Então, vamos aqui, a resposta. Ele quer saber, lucro pode comprar com o restante do dinheiro. É igual a quem? Item A, 37. A questão de número 37 é o item A. Pronto. Então, questão de número 37 é o item A. Pronto. Então, o nosso amigo, ó, coloridazinha, o nosso amigo, na realidade, ele comprou, tá certo? Comprou 9 canetas. Gente, esse tipo de questão é para você se concentrar, tá certo? Não esqueça, o crescimento só depende de você. Vá em frente. Nós acreditamos em você, ok?